treinar a equipe de trabalho, né? Se não é competência dele, se não é competência desse gerente, a depender da organização, da forma como a organização se estruturou, ele vai precisar estar em contato com esses outros gerentes que fazem a equipe de trabalho, de modo a incrustar, né? A induzir, a inserir esse pensamento de administração global, de concorrência global, aos âmbitos de toda a organização, né? Do nível operacional ao nível estratégico. Solucionar os problemas dos seus consumidores, né? Ser uma empresa que saiba resolver as questões e analisar o seu processo produtivo, de modo a excluir possíveis falhas. Bem, pessoal? Bastante coisa, né? Mas aposto que vocês estão muito animados para começar a atuar aí e para, né, para melhorar com aquelas pessoas que tenho certeza que alguns de vocês já atuam em empresas de comércio exterior, seja com despacho, né, seja como gerente de exportação e importação, fazendo parte dessa equipe, para aprimorar os conhecimentos de vocês e para a gente fazer um trabalho cada dia melhor. Pessoal, planejamento do risco. Vamos mais uma vez falar de risco. Olha a importância disso para quem estuda comércio exterior. Não basta experiência passada, nós precisamos transformar dados em informação. Gente, então do que adianta eu ter passado por experiências que foram errôneas, que me trouxeram aí acontecimentos desagradáveis se eu não aprendi com elas? Se não aconteceu uma falha e eu fui lá realmente fazer um estudo de engenharia dessa falha, de pegar qual foi a causa primeira dessa falha, de pegar quais foram as falhas que surgiram a partir dessa, a fim de eliminar, de minimizar o máximo possível os efeitos dela dentro da organização. Assim, com esse sentimento, com esse propósito de execução, é que eu consigo transformar os dados em informação. Do contrário, eu posso incorrer no mesmo erro novamente, ok? Então, nós precisamos identificar também novos sistemas e modelos de gestão, que a gente vem falando aqui com vocês, da evolução do pensamento administrativo, que a gente também precisa ter uma noção de quais são essas teorias complexas, quais são essas dificuldades principais que a organização enfrenta hoje. E a questão também do tempo de decisão, que eu também comentei com vocês até nos slides anteriores, que muitas vezes o gestor não vai ter um tempo para tomar essa decisão como ele gostaria. Muitas vezes acontece alguma situação em que o gestor ou a pessoa que está ali alocada na área do departamento de comércio exterior vai precisar agir rapidamente. Para isso, ele vai precisar estar munido de informações confiáveis. Ok, pessoal? O foco eficiente não está mais em um âmbito local. Nós já havíamos começado a falar disso, né, também anteriormente. O que acontece com as organizações de hoje? Elas estão inseridas no ambiente de concorrência global. A cultura também é global, né? O processo de globalização, ele envolve diferentes esferas da sociedade, diferentes esferas econômicas, políticas. E o gestor, ele vai precisar ter uma flexibilidade de não colocar as rotinas, os procedimentos da sua organização em primeiro lugar, mas saber que o foco, mais uma vez, são os resultados e são os clientes. Então, nós até colocamos aqui para vocês que o foco objetiva a integração de todos os serviços da cadeia logística, demanda estrutura, experiência e competência do profissional. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, vamos ter aquela noção de um profissional que precisa se atentar à logística aduaneira para poder agregar valor ao produto. Hoje está muito em voga quando a gente fala no profissional que ele vai administrar a supply chain, que é a nossa cadeia de suprimentos, né? Então, o profissional que consegue fazer isso hoje é muito valorizado. Vocês terão oportunidade de estudar sobre isso, sobre essa logística internacional, sobre essa postura no curso de vocês. Então, é um profissional que é muito valorizado
porque é o que o mercado hoje pede, né? Que tenha esses objetivos, esse foco objetivo, esse foco eficiente que está descrito aí na nossa apresentação, ok? O ambiente econômico de hoje é caracterizado pela dependência de interação e de estruturas complexas entre várias companhias. Mais uma vez, né, pessoal? Esse slide está até resgatando o que a gente vem falando desde o início. Eu estou falando em administração global, que envolve, por exemplo, conhecimento sobre blocos econômicos. Eu estou falando sobre estruturas complexas, né? Quando a gente vai estudar microeconomia, por exemplo, nós estudamos que o que define o preço, que a microeconomia vai estudar isso, né? A formação dos preços, o comportamento do comércio exterior. Nós estudamos na microeconomia que ela é formada num ambiente em que a gente considera as condições de concorrência perfeita, que é uma cláusula chamada Ceteris Paribus, só a nível de curiosidade para vocês. Em condições perfeitas no mercado, o preço é formado pela interação entre demanda e oferta. Às vezes, essas condições perfeitas, elas passam a sofrer, né, que é o que acontece realmente, essa é uma teoria pensando ali no início dos mercados, mas elas vão passar a sofrer influência de mercado por algumas empresas. E quando isso acontece, pessoal, a formação do preço ela vai começar a sofrer de outras variáveis que não só a interação entre demanda e oferta. Então, as estruturas complexas que formam o mercado de hoje, definem o preço hoje, também vai ser preocupação de vocês, porque hoje nós também temos que considerar questões sociais, né? Os vínculos sociais, os laços sociais, eles passaram a ter uma interferência direta na economia, que é quando a gente faz uma discussão sobre sociologia econômica, sobre economia política, que não é o foco da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, mas é legal que vocês tenham esse conhecimento. A economia hoje, ela também é um ambiente complexo. Como a gente falou do indivíduo que é complexo, da organização que também é complexa hoje. Ok?